Vamos a estes dois casos, né, muito simples para a racionalização de denominadores. Para o primeiro caso, é muito simples. Aqui nós não temos nenhum problema. Isso por quê? Porque vamos multiplicar o numerador pelo denominador e multiplicar o denominador por si mesmo. Ou seja, para o numerador, nós vamos ter 2 a multiplicar pela raiz quadrada de 6. E no denominador, vamos ter raiz quadrada de 6 a multiplicar por si mesmo. Isto é, raiz quadrada de 6. Então, resolvendo, nós vamos ter, aqui no numerador, podemos escrever dessa maneira aqui, 2 raiz quadrada de 6, dividido, já aqui, essa multiplicação, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, é o mesmo que raiz quadrada de 6 ao quadrado. E, por fim, o que nós vamos ter? Vamos ter 2 raiz quadrada de 6 dividido por 6. Isso por quê? Porque vamos cortar o 2 com a raiz quadrada. Só vamos ficar com o 6. Então, nós ainda podemos simplificar, né? Ou seja, podemos dividir o 2 por 2 e depois dividimos o 6 por 2. O resultado final vai ser raiz quadrada de 6 dividido por 3. E este é o resultado final. Então, para o primeiro caso, né, é muito simples. Vamos ao segundo caso. Já aqui, o denominador, né, é a soma dos dois termos. Como é que nós vamos racionalizar? É muito simples. Vamos procurar, né, o conjugado do denominador. Para este caso, em que nós temos raiz de 7 mais raiz de 3, o seu conjugado é raiz de 7 menos raiz de 3. Simplesmente você muda o sinal, né? De positivo passa para negativo. De negativo passa para positivo. No final do vídeo, né, irei explicar melhor para você entender. Por enquanto, vamos usar o mesmo princípio que nós fizemos no primeiro caso. Isto é, multiplicar o numerador pelo conjugado do denominador e depois multiplicar o denominador pelo seu conjugado. Ou seja, aqui vamos ter 2 vezes raiz quadrada de 7, o conjugado de raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 vai ser raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Vamos fechar. Dividido por, pelo denominador, multiplicado pelo seu próprio conjugado. Isto é, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 a multiplicar pela raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Então, este é o princípio para poder racionalizar denominadores, né, com dois termos somando ou subtraindo. Se você olhar esse denominador aqui, né, vai notar que é um caso notável da multiplicação. Isto é, A mais B a multiplicar com o quê? Com A menos B. E isso vai ser igual ao que? A ao quadrado menos B ao quadrado. Neste caso, nós podemos escrever da seguinte maneira. Para o numerador pode ser 2, né, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Vamos fechar parênteses. Dividido por, aqui já no denominador, vamos usar este princípio aqui, que vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. E o nosso A é raiz quadrada de 7. Então, vai ser raiz quadrada de 7 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aqui, né, recorda o que nós fizemos neste caso aqui. Nós cortamos o ao quadrado e a raiz. E isso também vai acontecer, né, para este caso aqui. Vamos cortar o ao quadrado e a própria raiz.
E vamos ficar com o quê? Isso vai ser igual a 2 vezes, né? Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3 dividido por o quê? Por 7 menos 3. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3 dividido pelo 4. E também, recorda-se o que nós fizemos aqui, né? Nós podemos dividir o 2 por ele próprio e o 4 por 2. O resultado final vai ser raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3, né? Dividido por 2. E este é o resultado final. E agora, o que você queria explicar melhor no final do vídeo? Que é para entendermos bem. Só queria deixar as regras, né, gerais. Se você tem raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, né, o fator de racionalização, isto é, o fator que você vai multiplicar o numerador e o denominador para racionalizar os denominadores, né, vai ser raiz quadrada de A menos ou mais raiz quadrada de B. Então, e se você tiver raiz quadrada de A mais ou menos C, então o fator de racionalização vai ser igual a raiz quadrada de A menos ou mais C. A, B e C são números reais. Para hoje é tudo. Até mais.